ter empatia por integrantes da extrema-direita é muito, muito difícil. Os bolsonaristas, eles me dão mais importância do que deveriam. Uma vez eu fui pro estádio e tinha um cara com uma camisa me ofendendo. Até hoje nunca ninguém veio pra cima de mim, exceto um parça do Neymar no estádio do PSG lá em Paris. Por isso que eu não coloquei como vencer o ódio ou como acabar com o ódio. É enfrentar, mostrar o meu processo, os meus acertos e os meus erros. Eu escrevi um livro onde, de fato, o meu grande sonho é que ele seja lido por pessoas de direita, tá? A direita, muitas das vezes a pessoa cai para a direita não porque ela é de direita, mas porque a direita seduz. Então tem muita gente que votou no Bolsonaro, ou que vai votar no Pablo Marçal em São Paulo, ou que numa próxima eleição vai votar no bolsonarismo, mas não é um bolsonarista. O Brasil não tem 60 milhões de bolsonaristas. Não tem. A gente precisa falar com essa grande maioria que está cooptada pela direita e pela extrema-direita, que pode muito bem ser convencida. São essas pessoas com quem eu quero falar. Então eu estou tentando fazer a minha parte, né? Eu acredito muito nesse poder revolucionário da literatura. Sem a literatura a gente não consegue desenvolver realmente a nossa empatia, porque a gente não consegue enxergar nada pelos olhos de outra pessoa. Hoje, meu maior medo é ver a gente continuar nesse mesmo trilho. Então a gente ter a inocência, a ingenuidade de achar que nós vencemos o bolsonarismo, que a gente, mostrou... Não, isso não é verdade. Nós fomos salvos aos 49 do segundo tempo por uma figura de centro-esquerda, de esquerda, que é o Lula, que não é a figura que eu considero genial, brilhante, maravilhosa e perfeita, não é. Ele é cheio de defeitos, como todo ser humano. Então eu não idolatro... Eu idolatro Lula como um comunicador, como vários aspectos, mas eu não idolatro como, sei lá, o grande gênio, sabe? Aí o Lula talvez dure mais a próxima eleição. Depois da próxima eleição ele já não é mais candidato. Então isso me preocupa. É muito importante que a gente entenda que o ódio é um fenômeno bioquímico. Entender isso significa que, se você segurar a onda, ele vai diminuir. Então, a minha primeira reação quando eu sinto muito ódio é me distanciar de qualquer coisa que comunique. Eu tento fazer isso ao máximo, não é sempre que eu consigo, principalmente quando o assunto é futebol. Futebol é minha criptonita. É o assunto que as pessoas acham que eu perco a linha e eu perco mesmo. Eu diria que nos últimos anos eu consegui conter isso o máximo possível. Palmeiras me tira do sério, esquece Palmeiras. Mas outros assuntos eu consigo. Tirando futebol, política e outras coisas, eu dou como exemplo o dia que o Carlos Bolsonaro debochou da minha mãe, que tinha sido ameaçada de morte. A minha vontade ali era sair xingando, falando palavrão, mas isso era o que ele queria. Ele queria me mostrar como descompassado. Por isso eles provocam. Então o que eu fiz foi segurar a onda, e depois que eu senti que eu era capaz de escrever um texto, aí eu comecei a formular o que eu ia responder. Continuo lidando com ameaças constantes. Hoje mesmo eu abri meu Instagram, abri minhas directs e tinha lá um cara falando que vai me achar, vai me pegar na porrada. É isso o tempo todo, né? Ou é ameaça de morte ou de integridade física. Vou te espancar, vou te arrebentar. E o que mais me desgasta é porque eu não dei razão pra isso. É porque em nenhum momento eu fiz as coisas das quais eu sou acusado pra gerar essa vontade. Porque quem quer de fato fazer o mal contra mim são pessoas que foram completamente lobotomizadas pela extrema-direita, que acreditam que eu realmente sou pedófilo, que eu realmente sou uma pessoa satanista, que eu quero o fim da família. Eles acreditam nisso. Então eles querem me pegar por isso. E isso é o que mais me revolta. Porque eu não fiz nada do que eles estão querendo me pegar na porrada por ter feito. Olá, eu sou o Felipe Neto e eu estou com muito, mas muito medo. Nesse vídeo, a gente vai literalmente comer insetos inacreditáveis. Coloca uma foto de uma barata d'água na tela. Eu sinto que a gente precisa de um certo grau de insanidade para conseguir lidar com tudo isso. Eu não teria conseguido se eu não tivesse, talvez, esse grau de insanidade. O cansaço de ter que lidar com o ódio constante todos os dias, ele acontece constante todos os dias. Eu dou um exemplo. Eu cometi um grande erro na minha vida, que foi divulgar a casa de aposta. Me arrependi amargamente. Eu falei, olha... Não vou nem dizer a palavra arrependimento, vou dizer mais assim, percebi a cagada que eu estava fazendo. Não vamos colocar na posição de vítima, não. Começaram a aparecer os números, eu comecei a me desesperar. E eu falei, olha,
Eu vou passar agora a fazer o oposto. Eu vou ajudar a mostrar a verdade sobre as bets, vou dedicar tempo e dinheiro proporcional ao que eu ganhei para poder enfrentar. Qual é a reação que eu tenho? Ódio. Por quê? Porque você não tem direito a mudar de opinião, você não tem direito a mudar de posição. Já que você ganhou dinheiro com isso, agora você tem que ir até o fim. Então você percebe que mesmo quando você faz o certo, você é apedrejado por pessoas que só querem te ver arruinado. E isso é uma consequência dos últimos 5, 6 anos, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, lidar com tudo isso vai gerando em você um sentimento de por quê? Por que eu continuo fazendo isso? Eu podia, assim, eu não quero falar isso pra soar arrogante, mas eu posso muito bem pegar meu dinheiro e ir para outro país e viver uma vida maravilhosa. Mas eu não vou conseguir deixar para trás a minha consciência. Eu me sinto capaz de perdoar muita coisa e já perdoei muita coisa. Então, se você pergunta pra mim assim, você seria capaz de perdoar, por exemplo, o delegado que me perseguiu? Ele não investigou a ameaça de morte contra minha mãe, ele se recusou a investigar, ele me indiciou por corrupção de menores porque eu falava palavrão no passado, e ele me indiciou por crime contra a segurança nacional, sendo que nem sequer competência ele tinha pra isso. Eu seria, se eu sentisse que ele genuinamente confessou tudo que ele fez pra mim e de verdade se arrependeu e quer corrigir seus erros. Eu só não imagino isso acontecendo.